O vassalo, né, que recebia essas terras, ele tinha que jurar, né, fidelidade. E esse juramento ele era feito a partir de um ritual, né, de poder e de honra, onde o vassalo ele se ajoelhava perante seu suzerano, né, e prometendo fidelidade e lealdade, né? Muitos historiadores eles classificam as hierarquias da sociedade feudal por os que lutam, os nobres, aqueles que rezam, o clero, e aqueles que trabalham, os servos, né? A nobreza, como já foi citado, ela também era hierarquizada, estando dividida em alta nobreza, né? Que seriam os duques, o marquês e o conde, e a baixa nobreza, o visconde, o barão e o cavaleiro. O clero, ele também era composto por membros hierarquizados, né? Sendo primeiro o papa, o arcebispo e o bispo. Depois, o baixo clero era composto pelos padres e pelos monges. As obrigações que os servos detinham com o seu senhor, né, eram a talha, era a obrigação do servo dar ao senhor uma parte daquilo que ele produzia, né? Essa parte em geral correspondia a metade ou mais da metade. A corveia, que era a obrigação que o servo tinha de trabalhar de graça alguns dias por semana no manso senhoral, nas terras do senhor, né? Então, isso seria a corveia. As banalidades eram os pagamentos que os servos faziam aos senhores pelo uso da destilaria, do forno, do moinho, do celeiro, né? Então pode-se entender que essas banalidades, esses serviços, né, eles poderiam ser realizados durante a corveia, né? O declínio do sistema feudal, ele se dá principalmente pelo surgimento das cidades e do comércio, pelo renascimento do comércio, das rotas comerciais, né? O Império Bizantino durou de 395 a 453 depois de Cristo, né? O Império Romano encontrava-se vulnerável às invasões bárbaras do norte e de povos do Oriente. Então, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. Cada parte passou a ser governada por duas autoridades, Augustus e um César, né? Constantino Cloro, né, era um dos Césares, que governava a região da Espanha, Gália e Britânia. O Augusto da mesma parte era Maxêncio. Em 306, Constâncio ele morre, certo? E Constantino ascende ao trono na parte ocidental. Porém, Maxênio, ele se declara o único imperador do Império Romano do Oriente, né? Desautorizando, assim, Constantino. Isso dá a Primeira Guerra Civil, né, que marca a história do Império Bizantino. Em 312, Constantino ele vence Maxêncio, né? Ele vence o Maxêncio na Batalha de Milvio, e quando ele vence, né, nessa batalha tem um detalhe muito interessante que que aparecem pela primeira vez o símbolo da cruz e as letras gregas Ri e Rho, que simbolizavam as iniciais de Cristo. Essas cruzes também vão ser encontradas nas vestimentas dos cruzados, certo? No ano seguinte à vitória de Maxêncio, publicado o Edito de Milão, né, que declarava oficialmente a tolerância a qualquer credo religioso, né? Só que Licínio, que era cunhado de Constantino, né, ele tenta desestabilizar, né, esse império, né?
eles têm um conflito lá em 314, né? Em 324, Constantino ele vence Licínio na Batalha de Crisópolis, né? Unificando assim as duas partes do Império Romano dividido por Diocleciano. Entre 326 e 361, a cidade de Bizâncio ela é reformada, ela é reconstruída e passa a se chamar Constantinopla, em homenagem ao imperador. Constantino, ele morre em 337, seu filho assume o trono, né, sendo Constantino II, né. E seguiram após ele, né, mais 7 imperadores, né, até a ascensão de Teodósio I, que finalmente tornou o cristianismo a religião oficial do Império Bizantino por meio do decreto em 1380. Com a morte de Teodósio I, né, o império é novamente dividido entre os filhos, que era uma prática bem comum do período. Ele é dividido entre os filhos Acárdio e Honório, né, um com a parte ocidental e outro com a parte oriental. Após séculos, né, o Império Bizantino ele se concentrou apenas na sua parte oriental, após a queda, principalmente do Império Romano do Ocidente. E assim eles desenvolveram, né, características que antes da queda do Império de Roma, o Império Bizantino do Oriente, ele começa a desenvolver alguns elementos que seriam característicos e distintos da tradição ocidental, né? Eles oficializaram como língua a língua grega, né? Em detrimento do latim. Houve a convergência, assim, como eu posso explicar? Nesse período, né, a oficialização da língua grega em detrimento do latim, visto porque a forma de poder existente no Império Bizantino era o Césaropapismo, né? O Césaropapismo, o que era? O Césaropapismo foi que subentendia que o poder político e o poder espiritual das pessoas, ele estava fixado apenas em uma pessoa. Essa pessoa no Império Bizantino nada mais era que o imperador. Então, no Império Bizantino, o imperador ele tinha o poder político e o poder espiritual. Justiniano foi um dos imperadores mais célebres do Império Bizantino. Ele enfrentou, né, os persas os persas, né, a oeste, e lutou contra a heresia ariana e ergueu o templo da Hagia, ou Santa Sofia, solidificando assim as instituições imperiais, né. O Império Bizantino ele acaba por enfrentar diversos conflitos com os cristãos ocidentais, né, e contra os muçulmanos, que passaram a empreender uma agressiva expansão a partir do século VII. Foram esses últimos que em 1453, sob o comando do sultão Mehmed II, conseguiram subjugar Constantinopla e dar fim ao Império Bizantino. Mas quem eram os árabes? O que é o islamismo, né? A Arábia pré-islâmica era uma região fragmentada, com forte descentralização política, era dividida em tribos de beduínos. Em 570, né, nasce Maomé. Por volta dos seus 20 anos, ele começa a trabalhar numa caravana, em caravanas comerciais, e acaba se casando com Khadija, certo? No ano de 610, depois de Cristo, Maomé vai para as montanhas, onde ele passa a viver como um eremita, né? A partir desse período, ele começa a pregar a existência de um Deus único, Alá, e a prática de submissão total a esse Deus, né? O Islã. Os mercadores da Meca deste período eram um importante centro religioso, né? E eles começam a perseguir Maomé, visto essa pregação de um Deus único, né? Um Deus e isso afetava o comércio que ali era exercido pelas religiões politeístas, né? Maomé ele se retira para a cidade de Yatrib,
que mais tarde fica conhecida como Medina, a cidade do profeta. A Egíria, ou a fuga de Maomé, acontece em 22 depois de Cristo e marca o início do calendário muçulmano.